E aí, galera, estamos de volta para o segundo bloco desse IndyCarCast, que eu não falei no bloco anterior, mas é o 53. Ou é o 54? 54. 54. 54. É, exatamente, 53 foi o passado. Este Você maravilhoso não leu o IndyCar... título da pauta. Não li. Eu confesso que fui meio vagabund. Na verdade, na pauta não tem, mas eu não li o título da conversa, da chamada. Pior ainda. Isso. Bom, vamos falar sobre o que realmente te interessa, que foi essa prova que pro campeonato foi muito importante e foi muito decisiva. Começou logo, como diz o outro, vamos começar pelo início, que o Montoya abandonou logo no início da prova. Pois é, foi logo na volta 9, ele... O que aconteceu lá? A suspensão quebrou, alguma coisa lá, que foi direto no muro. Um acidente que fazia tempo que não tinha na Índia até. Foi um bump que quebrou a suspensão. Então, esses bumps de Iowa que estavam prejudicando outros pilotos ainda, ao longo da corrida. Isso, e pro Montoya esse prejuízo podia ser muito grande, porque mesmo no campeonato, pro campeonato ele precisa de uma regularidade. E agora, assim, o João era o grande defensor dizer que comparou no podcast passado que o Montoya estava regular como o Tony Kanaan naquela época que ele venceu, mas agora não tá mais porque abandonou, enfim, né? Foi uma secada de grande estilo. Exatamente, e ele nem tá aqui agora, ele caiu levemente e ele voltou. Agora. Viu, João, a gente tava comentando que tu secou o Montoya. Eu? Você. Como eu sei que você falou que ele tava... Você falou que ele estava sendo regular no campeonato, aí ele vai e bate nas primeiras voltas. Não fui eu que sequei, não. Foi azar do destino. Foi sim, pode ouvir o IndyCarCast passado, aí que tá sua voz falando isso. Eu fiz um breve comentário, não quis secar então, muito. Um breve comentário. Breve comentário secou. Foi o bastante. Ah, bom. Bom, então... E aí, depois do abandono prematuro de Juan Pablo Montoya, tivemos alguns eventos. Coincidentemente, eu estava no interior e pelo meu tio, obrigado tio Gonçalo por ter liberado a TV. Assisti a corrida toda, foi muito legal. Uma coisa que a gente não comentou no bloco passado, mas que acabou acontecendo, é que houve também um risco ou chance, chamem como quiser, de termos mais uma prova com pack racing. Nos treinos os carros estavam muito juntos e eu não sei o que aconteceu, mas houveram assim, a pressão aerodinâmica estava muito próxima. Assim, hoje na prova de Iowa a gente não viu assim o pack, de fato. Estavam próximos, eles estavam realmente muito próximos e isso gerou muita confusão ao longo da prova. A gente vai comentar sobre isso ao longo aqui desse IndyCarCast, porque teve muita coisa. Meu amigo... Foi. É porque a pista ela é curta também, então isso deixa eles mais próximos de fato. E foi o que aconteceu. A gente viu os carros bem colados. E isso acabou gerando muitos toques, muita confusão, que a gente vai comentar ao longo desse IndyCarCast. Mas um deles, que a gente já pode falar agora, foi que os americanos aprontaram com o pobre monegasco cabaço de ovais. O Charlie Kimball e o Graham Rahal acabaram tocando no rapazinho Stefano Colletti. E o pobrezinho ficou todo desconjuntado. Pobrecito. Na verdade foi o contrário. Foi o Colletti e o Rahal que espremeram o Charlie Kimball e aí quebrou o bico do carro 83 aí. Nessa hora eu confesso que eu não vi, então eu não posso... Não, foi logo na relargada que aí causou a segunda bandeira amarela. Pois é. Bom, e depois a gente teve o estranhamento do Justin Wilson, com a pobre da Pippa Mann, que também, oh meu Deus, a coitada, viu? Tá sofrendo naquela Dale Coyne, meu Deus. E o Justin Wilson, ele beijou o muro, como disse o Theo José na transmissão. A mureta. Beijou a mureta. A Pippa Mann tá relembrando os velhos tempos de Milka Duno. Coitada, viu? Coitada. E o pior que assim, injustamente, né? Porque
A culpa não é nem dela, é do carro, que é horrível. Que realmente a Dale Coyne nesse ano não tá certa. Tá se superando. Tá se superando mesmo. Olha, tá de parabéns. E também, além disso, nós tivemos também, esse eu já cheguei a ver também. E assim, a corrida tava indo bem. Enquanto esses abandonos estavam acontecendo, o pau tava comendo solto lá na frente. Quem é que tava na disputa? Sim. Hélio Castro Neves, Tony Kanaan, deixa eu me lembrar quem mais. Acho que o Scott Dixon e o Joseph Newgarden. Isso, Joseph Newgarden. Gente, eu nunca imaginei, assim, o Joseph Newgarden nunca foi o meu piloto preferido e tal. Eu achava ele um Zé Ninguém, mas esse ano realmente é o ano dele. Impressionante. Ele tava lá na frente dando trabalho mesmo. E dando pau até no chefe, né? Olha o chefe de novo. E o porquê? Por que vocês acham que isso está acontecendo? Não, o Newgarden esse ano ele tá muito bem, né? Ele prova que, assim, ele finalmente chegou pra Indy, porque já venceu 2 corridas. E boa parte da prova ele tava lutando pela vitória. Ele andou bem em Milwaukee também. E assim, isso só mostra que ele vai ser um dos pilotos dessa nova geração aí que vai andar bem. E eu não duvido muito de daqui 1 ano ou 2 ele tá numa Penske e numa Ganassi. E o Gardner tá fazendo uma boa temporada, tá surpreendendo muita gente, mas isso é trabalho no acerto do carro. O engenheiro dele deve estar fazendo um trabalho muito bem também para poder sustentar esse desempenho dele. E assim, o engraçado, como eu tava falando, né? Quando a Fischer-Hartmann se juntou com a Carpenter, o que a gente imaginava é que o Newgarden ia tomar um vareio do Carpenter, mas não é o que está acontecendo, né? Assim, depois de Indianápolis, o Newgarden tá se dando de bem. O Luca Felipe nos mistos tá dando mais trabalho, né? Isso, mas diga aí, Daniel. Eu acho que acontece o seguinte, uma vez me falaram uma coisa assim, que aquelas frases que você leva pra vida inteira, né? Você quer ser bom no que você faz? Concentre-se em uma coisa. Então, assim, eu acho que isso cabe muito a esse caso, porque é muito difícil você ter uma empresa, no caso você ter uma equipe, você ter que administrar toda essa equipe, administrar pessoas, administrar dinheiro e entrar num carro e pilotar. Acho muito difícil quando você começa a misturar 2 coisas que são totalmente diferentes. É lógico, até hoje estava dando certo para de Carpenter, mas é aquela coisa, ele tinha uma equipe com um carro que ele andava praticamente a temporada inteira, depois passou a dividir o carro e aí sim, acho que até vai. Mas quando você cresce uma estrutura, cresce pessoas, cresce dívida, cresce tudo, para mim fica difícil você querer fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não só na Indy, mas um cara que quiser ser técnico de futebol e querer ser jogador ao mesmo tempo não vai dar certo para mim também. Acho que é isso, rapaz, não fala do Rivaldo, não. Eu acho que a de Carpenter tinha que se concentrar apenas em ser dono de equipe. Deixa o Newgarden lá correndo a temporada inteira e coloca outros pilotos para correr no carro 20. Eu acho que, pelo menos assim, nos ovais, o carro 20 estaria melhor. O Rivaldo é presidente. Pois é, presidente, mas ele é técnico também, não? E jogador, e capitão, e pai do artilheiro. Ele foi técnico. Ah, tá. Hoje ele não é mais, ele é só o presidente. Acho que nem presidente ele é mais. Acho não, que o presidente ele ainda é o dono. Ele não só presidente, como é dono. Ele é só o dono, o presidente mudou. Ele é o CEO, ele é o cara que manda na Chibata. Bom, mas voltando, saindo do futebol aqui, falando da Indy de novo, como a gente estava dizendo, a prova estava se encaminhando muito bem. A vitória poderia ficar na primeira metade, até a boa parte da corrida, entre, como a gente já falou, Tony Kanaan, Hélio Castro Neves, Joseph Newgarden e o Scott Dixon. Sim. Só que aí começaram as paradas e tudo mais, e de repente a gente viu o Tony Kanaan parando depois. Ele tinha feito a parada e depois parou novamente. E aí os mecânicos olharam o carro. E aí eles acabaram e o Tony lá, impaciente, balançando a cabeça e tudo mais, até que chegou a hora que ele levantou do carro puto, jogou as luvas, não falou com ninguém. E resumindo, o motorzão Chevrolet abriu o bico.
Na verdade, o motor ia abrir o bico, aí a equipe detectou que podia acontecer essa falha, essa quebra no motor, e aí ele pediu para ele abandonar a prova, para justamente depois a Chevrolet não perder... E acabou chamando ele pra... a Chevrolet não perder pontos por causa disso. Também abriu o bico e foi a do Scott Dixon. Scott Dixon acabou abandonando, assim, parando, né? Mas ao contrário do Tony, ele não se rendeu, voltou muitas voltas de atraso, mas voltou. E acabou terminando lá atrás aqui, deixa eu ver só em que posição ele parou. Ele ficou na... Deixa eu ver aqui. Terminou? Que posição ele terminou? Terminou em... Não tenho aqui, mas... 18º. 18º, olha só. Tudo isso pelo campeonato, né? Tudo isso... Ele terminou a 37 voltas do líder. Só isso. Tá bom ou que mais? Mas aí, quem salvou a honra da Ganassi foi ele, o personagem da nossa história aqui, que é Sage Karan. Sage Karan, o novatinho, danadinho, aprontou poucas e boas pro fim da corrida. Acho que foi depois da relargada da última amarela, se bem me lembro. Ele tava... Saiu, ultrapassando todo mundo, dividiu roda com Ed Carpenter, levou o veterano à loucura, meus amigos. Lembrando que o Sage Karan, ele já tem a característica dele é bastante agressiva nos ovais. Para quem acompanha ele desde a USF 2000, ele sempre teve essa característica, né? Depois na Indy Lights, tudo. Então, assim, meio que eu acho que o Ed Carpenter foi chorão, porque o Karan tava brigando disputando a posição com ele, então... Os pilotos se aproximarem bastante. Mas, claro, assim, mesmo sendo normal, eu achei um pouco desnecessário ele ficar mudando a linha muitas vezes, né? Mas até ali eu acho até que foi normal, eu não reclamaria disso, apesar de também não achar legal. Mas, assim, depois, quando acabou o roda com roda, que ele foi um pouco pra frente, se o Ed Carpenter não tira o pé, os dois batem. Né? Mas aí, assim, eu acho que não é nem um erro tanto do piloto. Acho que o Spolter, nesse caso aí, é mais culpado por dizer, eles ficam falando linha de baixo, linha de cima, linha de baixo, linha de cima, tá limpo. Às vezes o cara falou tá limpo um pouco antes e o Ed Carpenter subiu, né? Mas ele tava bem agressivo mesmo. Mas é aquela coisa também, um cara agressivo terminou em terceiro. Né? Até que ponto será que a agressividade... é prejudicial, é boa, né? É uma coisa que a gente pode até discutir isso mais pra frente. Isso, mas eu concordo com você, eu acho que o Sage Karan foi agressivo, quase chegando ao limite, mas é isso, automobilismo é isso, né? A gente tem que testar o limite. O Carpenter, né? Nenhum menino, óbvio, que se fosse com outro, com um Colette da vida, tinha dado uma grande merda, mas como era com um piloto experiente, a briga foi bem conduzida. E ele se deu de melhor, fez a ultrapassagem, passou na moral e conseguiu o terceiro lugar. Eu achei espetacular. E outra coisa é que, assim, o Sage Karan, ele foi pra frente, ele disputou a posição com o Ed Carpenter, com outros pilotos. Mas é impressionante a gente ver que depois de 2011, os pilotos estão muito mais sensíveis a brigas novais do que eram antes. Antes de 2011, isso era normal a gente ver no Val. Não é normal os pilotos fazerem isso, os pilotos estarem todos lutando no pack. Depois de 2011, a gente percebe que os pilotos ficaram muito mais sensíveis a disputas novais, né? Então, assim, o Graham Rahal, ele foi muito criticado em Fontana pelo que ele fez. O Kerman agora também está sendo muito criticado por Quem foi criticado, Daniel? O Graham Rahal. Guarreiro? Cacá Fernanda é você? É o Graham Rahal. Eu não sei até que ponto os pilotos estão sendo imprudentes ou não estão sendo imprudentes. Enfim, mas assim, pra mim é disputa. Pra mim, o que o próprio Ed Carpenter falou em Fontana, acho que se aplica nesse caso, né? Pô, se não quer correr risco, não vem correr. Uma coisa muito simples pra mim. E meio que se contradiz, então. Pra mim foi isso. Pra mim ele meio que se contradiz. Sendo bebê chorão em Iowa com o Karan. Marcelo, continua. Bom, eu acho que o Karan, ele já tem a sua característica agressiva no ovais desde a Indy Lights, desde a Pro Mazda, que ele correu tudo. Então, assim, meio que o Carpenter, ele foi bebê chorão, que foi aquilo que ele falou em Fontana. Porque eu gosto do Pack Racing, que
quem não gosta que se aposente, tudo aquilo outro. E aí ele teve essa disputa. O Karan foi agressivo, de fato, eu reconheço. E aí ele dá uma de bebê chorão. Agora ele quer tirar satisfações com o cara. Então, assim, achei meio que um choro dele. E que é aquele negócio. Se o Karan, se o Sage Karan, ele não fosse agressivo do jeito que ele foi, ele não ia terminar em terceiro. O Carpenter se contradiz, então, né? Porque isso que teve ontem nada mais é que uma corrida que tem Pack Racing. Que até 2011, que o próprio Sr. Ed Carpenter correu muito no Pack Racing, ele não falava nada. Ele continua não falando em Fontana. E por que ele falou agora em Iowa? Por que ele foi tirar? Só porque era menino, cara, né? Exatamente. Até o que eu tinha falado. Se fosse outro piloto que estivesse disputando com o Carpenter, aliás, com o Karan, desculpa, se fosse um novato, enfim, teria dado merda. Mas, ao mesmo tempo... Ou aquele negócio, se fosse o Tony Karan que tivesse ido pra cima dele, assim, tipo, agressivo, no lugar do Karan, o Ed Carpenter não ia ter peito pra chegar no Tony e falar, por que você pilotou assim desse jeito? Entendeu? Exatamente. Eu duvido que ele ia ter. Mas acho assim, que ele só chegou no Karan meio... Acho que só chegou no Karan meio que assim, vê se você fica na sua aí, viu, moleque? Porque você foi muito agressivo. Alguma coisa assim, tipo, me respeita, essas coisas. Tipo isso mesmo. Eu acho que foi mais. Acho que foi mais aquele negócio de assim. Tem um ditado aqui em São Paulo que eu acho que no Brasil inteiro, né? Pimenta no olho dos outros é refresco. Né? Então, assim, enquanto os outros estão disputando roda com roda e eu tô aqui na minha, pode. A partir do momento que alguém vier disputar roda comigo, aí não pode. Eu acho que é mais ou menos isso aí que aconteceu com o Carpenter. Eu concordo, sabe, gente? Eu acho que... Não, você não pode falar, não. Brincadeira. Brincadeira, João. Fala. Então, sobre o Carpenter, vocês falaram dele ser contraditório, eu acho que são duas coisas diferentes. Ele falou do mimimi dos pilotos em Fontana, mas ali foi a questão do Pack Race e tal. Agora, o que ele falou pro Sage Karan foi porque ele achou no direito de representar os outros pilotos e falar que o cara tá sendo agressivo, além da conta, tá sendo irresponsável, que é só o Ray Hall e o Karan que estão fazendo isso. Só eles. E a Indy também tem culpa em não punir eles, porque os outros correram em pack normal e não aconteceu nada. Tanto que o acidente do Briscoe veio porque o Karan deu uma fechada em alguém. Aí agora o Karan dá uma fechada no Carpenter que tem que tirar o pé. Quer dizer, ele pensa que é o Senna, que ele vai jogar o carro pra cima do outro pro outro tirar o pé e ele passar. Isso tá errado. Ele é novo, ele quer mostrar potencial, mas ele tá se queimando até na Ganassi fazendo isso. Ele já abandonou várias provas por causa disso. Ele tá se prejudicando fazendo isso. E o Carpenter, como um conselheiro, foi lá avisar pra ele que ele precisa se tocar. Então, o João... Eu não vejo... eu também discordo. Mas vamos lá, o Daniel, por ordem, o Daniel. O João, ele tocou num ponto agora interessante, né? Fugindo desse assunto da gente concordar do piloto está sendo agressivo ou não, né? A Indy puniu alguém? Não. A Indy não puniu ninguém. Não puniu ninguém. Então, assim, a partir do momento que você não pune o piloto, você abre o precedente para outros pilotos serem agressivos dessa maneira. Não só esses dois, mas qualquer um agora que quiser ser agressivo, vai ser agressivo, porque a Indy está liberando. Eu acho que assim, se tem a reclamação, vamos fazer o seguinte, toda corrida tem um briefing. Vamos falar o seguinte, pega a direção de prova, pega os comissários, não sei se a gente tem comissário ou não, mas pega o pessoal que é responsável pelas punições e fala, é o seguinte, se vocês ficarem trocando de linha muitas vezes, você vai ser punido. Agora, se assim, não adianta os pilotos se acharem, não dá para ficar trocando de linha e a direção de prova não fazer nada. O próprio Newgarden, eu acho que aí é uma outra situação, ele defendendo a posição dele, ele ficava trocando de linha. E isso, o Felipe Giafone fala direto na transmissão, tira o ar do carro, o carro fica difícil de controlar. Mas ele não foi punido nenhuma vez. Então assim, se tem a reclamação, vamos fazer o seguinte, vamos juntar todos os pilotos e vamos falar assim, não pode mais fazer isso. E vamos punir. Porque enquanto não punir, quiser ser agressivo, vai continuar sendo. O resultado a gente vê na pista. O Rahal venceu a Fontana e o Sage Karan chegou em terceiro em Iowa. É porque a impressão sobre o Newgarden tem aqui, o que o Ray Hall e o Karan estão fazendo é jogo sujo. Não, eu discordo também, João. Eu não acho que seja jogo sujo.
Ô, João, você é fã da Acho que IRL. pilotagem agressiva. Pilotagem agressiva é diferente diferente de jogo sujo. Também acho. Jogo sujo. Jogo sujo. O jogo sujo é se o Sage Caron ele tivesse com a intenção de tocar ele, tirar não. o Capitão da prova. Exatamente. É. Enquanto o Sage ele tava brigando, ele tava mesmo disputando com unhas e dentes. Mas não, ele não foi. Vai lá, Daniel. Desculpa, Felipe. Só pra dar o troco. Jogo sujo. Acho que o Neil Garden tava fazendo mais jogo sujo do que o Caron. Então, mas não ilegal. Aquele negócio do Neil Garden, quando ele tava na liderança, ele simplesmente parece que ele olhava no retrovisor, né? O cara ia pra linha de baixo, ele ia pra linha de baixo também. Ele ia pro outro, ia pra linha de cima, ele ia pra linha de cima também. Isso causava turbulência, estabilidade no carro de trás e ficava difícil pra guiar e pra passar e tudo. O que ele fez não foi legal, foi, entre aspas, meio que assim, esperteza dele e foi desleal, mas não foi ilegal o que ele fez. O que ele fez não é passível de punição o que ele fez. Tanto que o próprio Felipe Jafone falou na transmissão. Eu lembrei aqui que eu ia falar. Ô, João, você como eu e o Marcelo, éramos fãs da IRL, né? Na IRL, esse tipo de disputa era uma coisa muito normal. Constante, muito normal. 200 voltas na pista. Exatamente, mas assim, como eu falei, talvez pela morte do Dan Weldon, os pilotos estejam muito mais sensíveis a esse tipo de disputa. Então assim, é questão de entrar num acordo, ou libera ou não libera, e se não liberar, quem fizer vai ser punido. Mas aí é uma outra história, né? Uma história que a gente deixava ficar o ano inteiro aqui conversando. E outra coisa que o João falou também que eu não concordo, ele não tá nem um pouco queimado na Ganassi, principalmente com esse terceiro lugar depois da última corrida. E mais uma coisa a respeito do procedente que o Daniel tava falando, a gente viu que a Indy nesse ano tá meio baldeada, tá meio sem critério nenhum. Ou seja, eu acho que essa questão do procedente não vai acontecer na Indy simplesmente pelo fato de que eles são muito random. Tipo, a gente já viu muitas punições que em determinadas provas ocorreram e outras não. Então, eu acho que é muito aleatório isso. Não vejo acontecendo. Mas enfim, já rendeu muito pano pra manga esse assunto. Felipe, eu posso falar uma coisinha aqui? Pode. É um momento de muita felicidade pra mim, queria compartilhar isso com os ouvintes. Foi feita a minha portabilidade pra Vivo. Graças a Deus eu saí da TIM. Oi, garoto! Muito bem. Parabéns muito por ter se liberado. Parabéns. Uma pena que a... Bem-vindo. Bem-vindo ao inferno da Vivo. Exatamente. Mas o inferno da Vivo é menos quente que o da TIM, então já está. É menos quente. Exatamente.